Juan Rulfo, considerado um dos maiores escritores latino-americanos, nasceu no México em 1917 e escreveu apenas duas obras, né? Um livro de contos e um romance. O livro de contos é o Chão em Chamas e o romance é o Pedro Páramo. Aqui nessa obra eu tenho os dois, né? Os dois livros dele, acho que foi uma das primeiras edições que a Record lançou. E aí eu li Pedro Páramo e precisei reler. Não é um livro, podemos dizer, um livro que você vai entender logo na primeira leitura. É um livro muito diferente de tudo que eu já li, mas eu gostei bastante. Ele traz temas muito pertinentes e bem importantes que a gente deve parar sim e refletir, porque muita coisa está assim, né, nas entrelinhas e também tem muitas nuances, sobretudo com questões mesmo história do México, história aí, por exemplo, política e social mesmo do México, né? Como eu disse, o autor nasceu em 1917 no México e escreveu apenas duas obras. Essas duas obras marcou assim profundamente a vida dele, né, e toda a sua carreira, porque até hoje é considerado obras-primas, sobretudo Pedro Páramo, né? Pedro Páramo ele traz aí um tema muito importante que, aliás, podemos dizer que é um dos primeiros livros ali a trazer pinceladas, né, de realismo mágico, que era muito comum naquela época ali, nos anos 60, 70, aqui, né, na América Latina, por trazer inúmeras características, por exemplo, uma mistura da narrativa, né, ali do, do atual, podemos dizer. Ele pega a sua narrativa atual, mistura com elementos mágicos, fabulosos, enfim, e aí dá uma característica bem única. É muito comum esse realismo mágico no livro, por exemplo, Cenas de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Tem outros autores também que traz isso, mas o Juan Rulfo trouxe aqui em Pedro Páramo essa característica que é bem marcante, por trazer essa questão também temporal, que o livro ele passa em tempos diferentes, ele vai no passado, vem no presente, tem ali as percepções dos personagens, mas é muito interessante. E o que o livro aborda em si? Aborda praticamente uma história muito simples. Aqui é a história de um personagem, né, o Juan. Ele vai em busca do pai, né? Começa o livro dessa forma, pagando uma espécie de promessa que ele fez à mãe ali no leito de morte. Inclusive eu quero ler esse trecho para vocês, que eu acho que ali é o primeiro, não digo que é spoiler, gente, mas é o primeiro parágrafo do livro, e desse parágrafo você vai começar a compreender as coisas. Eu li o livro a primeira vez assim, e fiquei confuso, porque é muita coisa jogada, não há uma linearidade, e o livro ele tem inúmeras vozes. Eu vou explicar daqui a pouco o que são essas vozes. Mas é bem interessante. E aqui ele diz assim, ó. Vamos começar com esse trecho para entender melhor qual o objetivo do personagem. Diz assim: vim a Comala porque me disseram que aqui vivia meu pai, um tal de Pedro Páramo. Minha mãe me disse e eu prometi que viria vê-lo assim que ela morresse. Apertei suas mãos em sinal de que faria isso, pois ela estava morrendo e eu decidido a prometer tudo. Não deixei de ir visitá-lo. Não deixe de ir visitá-lo, recomendou ela. O nome dele é assim e assado. Tenho certeza de que ele vai gostar de conhecer você. Então, não tive outro jeito a não ser dizer a ela que faria isso, né? E de tanto dizer, continuei dizendo, mesmo depois que minhas mãos tiveram trabalho para se afastar de suas mãos já mortas, né? Antes ainda, ela tinha me dito: não peça nada a ele, exija o que é nosso, o que ele tinha de ter me dado e não me deu nunca. O esquecimento em que nos deixou. Filho, você deve cobrar caro. Aí ele diz: vou fazer isso, mãe. E ele vai, né? Ele vai nessa cidade, né? Nesse lugarejo, podemos dizer, nessa cidadezinha chamada Comala,
em busca do pai. Ele chega lá e é um lugar muito inóspito, super quente, onde praticamente só sobrevivem ali os fantasmas. E de fato é isso. Essas vozes que ali reverberam e que soam naqueles lugares fantasmas mesmo. E é uma das formas assim, mais geniais de contar essa história. Eu nunca vi outro livro contando. O livro traz esse elemento, né, fantasmagórico. Nunca vi um livro igual a esse. E ali o narrador começa a ir em busca, né, de procurar informações para saber o paradeiro do pai, onde é que ele estava, se tinha morrido. E ele se depara com essa comunidade, né, num lugar inóspito, inclusive é caracterizado como um inferno, praticamente, ou até pior do que ele. Até diz aqui, ó, que ele chega lá, se depara com a pessoa e diz: fique tranquilo, que ele diz que lá é muito quente, né, essa percepção que o personagem diz, que é muito quente, que faz muito calor, e ainda diz assim, ó, fique tranquilo, quando chegarmos a Comala, o senhor vai ver o que é calor forte. Aquilo fica em cima das brasas da terra, bem na boca do inferno. Digo eu que muitos dos que morrem por lá, quando chegam ao inferno, voltam para buscar um cobertor, para você ver como é um lugar inóspito. E aqui a gente percebe muito que se contrasta muito com aquele interior, né, do México, um lugar, o sertão mexicano, bastante árido. E é bem interessante essa questão que ele traz aqui, esses elementos do realismo mágico, porque eram elementos muito usados naquela época, nos anos 60 e 70, para meio que contradizer muitas das palavras da ditadura, né? Na América Latina eram muito usadas. E então é bem interessante ele trazer isso, porque através desses personagens aqui que narram, que são personagens fantasmagóricos, são pessoas que morreram, que nem elas sabem mesmo que morreram. E aqui elas vão começar a contextualizar e falar sobre o lugarejo, sobre suas vidas, sobre o próprio Pedro Páramo, né, que era considerado um cara bastante destemido, um cara agressivo ali, ele que meio que arruinou aquele lugar. Então as pessoas, cada um vai dar uma opinião. E esse livro, quando a gente começa a ler, ele fica um pouco confuso. A gente não sabe quem é o narrador principal. Há inúmeros narradores, né? O próprio Juan, né, ali, que começa a narrar a história, né, contando que fez essa promessa para a mãe, mas também tem as pessoas. E a narração, ela fica muito, mescla muito na terceira pessoa, na primeira pessoa, e você vê ali a mescla toda nesse livro. É um livro extremamente rico, único, diferente de tudo que eu li, mas que conta essa história de forma muito concisa. É um livro que eu digo a você que cada leitura ele vai trazer uma interpretação diferente. Talvez essa agora seja a minha interpretação, mas no futuro, quando eu reler esse livro, eu posso interpretar de uma forma totalmente diferente. Algo que eu percebi depois, mas ele é muito interessante porque as interpretações ele fica muito a cargo do leitor. Então é muito particular. Eu acho que cada leitor ele vai ter uma percepção. E uma coisa que muito me chamou a atenção nesse livro é a questão dessa questão dos mortos e uma cultura muito forte, eu acho que podemos dizer um dos maiores eventos no México, né? É o Dia de los Muertos, né? Que eles comemoram entre dia 1º, acho que vai do dia 31 de outubro, mas geralmente é dia 1º ou dia 2 de novembro. E meio que casa, inclusive, com o Dia dos Finados aqui no Brasil, que é comemorado no dia 2. Lá, essa cultura é uma cultura muito indígena, né? Vem dos indígenas, que eles meio que homenageavam os mortos. E ali traz toda essa cultura. E eu creio que o Juan Rulfo traz nesses personagens aqui, e nessa questão de fantasma, dos mortos, talvez uma homenagem ou alguma coisa para relembrar esse grande evento, essa grande festança, né? Essa festança lá no México. Eu gostei muito do livro. É um livro que, como eu disse, precisa ser relido várias vezes para que você comece a pegar mais dele. O Juan Rulfo, como eu disse, ele não traz um texto linear, ele não traz um texto direto. Eles são coisas muito
jogadas, podemos dizer. Mas no final, talvez se encaixe. Para alguns não, né? Que eu vi que pessoas aí algumas opiniões que eu ouvi a respeito dele, que eu conversei com alguns amigos, não entenderam. Talvez eu também não tenha entendido, mas a priori essa é a minha opinião a respeito. Ele pega, por exemplo, ele começa a contar a história ali, né, o narrador, buscando esse seu pai, né, o paradeiro dele, e depois ele se perde. Você se perde, cadê essa história? Porque já vai contando outras histórias, né? Os personagens ali que vão surgindo vão contando a história do lugar, vão contando a história do clima ali, contando a história política daquele lugar, contando a própria história do Pedro Páramo, que era um cara muito destemido. Depois retoma, entendeu? Então, coisas que estavam aqui vão para o passado, depois tornam-se para o presente e vem nessa mescla assim que, gente, é um jogo incrível. É um livro um pouco mais de 100 páginas, fininho, mas que dá um trabalhão para ler. E assim, é uma obra-prima, é espetacular. Eu super recomendo essa leitura, gostei bastante. E com certeza vou reler esse livro várias e várias vezes. E posso até no futuro, não tão distante, fazer um outro vídeo, quem sabe, de uma outra opinião que eu venha elaborar, né? Mas é um livro que é de tirar o fôlego, do início ao fim. E ele é instigante, e você quer saber qual será o desfecho, né? Qual será o desfecho do personagem. E ele vai conseguir encontrar respostas desse pai que abandonou, e ele vai cobrar isso que a mãe pediu. Que negócio é esse? Então, leiam Pedro Páramo. Inclusive, a Record acabou de lançar uma nova edição, vou deixar aqui, ó, uma nova edição com a capinha. Essa capinha acho que tem tudo a ver, né? Tem essas caveirinhas, né, do Dia de los Muertos. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até a próxima. Tchau.